Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook, tá bom? Vamos para a palavra de Deus? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. As quais também falamos, não com palavras que sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É interessante que o próprio ser humano, ele deve saber que a sabedoria humana, ela é corrompida, A partir do momento que nós usamos a questão da sabedoria humana, ela vai ser corrompida. Paulo está dizendo sobre isso. E o que é entendimento da palavra de Deus é a comunicação da verdade espiritual. Deus, o homem é composto do corpo, de alma e espírito. Nós podemos ver que a alma, ela abriga as emoções do ser humano, tristeza, angústia, ansiedade, O nosso corpo é um corpo que é corruptível, que se corrompe, que se deteriora, mas o espírito é a sede aonde Deus fala. E Paulo está dizendo sobre isso, que nós só podemos entender Deus pelo Espírito de Deus, Por isso que a Bíblia diz, o próprio Jesus falando, no livro de João, capítulo 16, ele diz que quando o Espírito Santo vier, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Então, o Espírito Santo, ele nos convence. Agora, nós só podemos entender Deus pelo Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos estar ligados em Deus para que a gente entenda aquilo que Deus está falando conosco, tá bom? Esse é um grande equívoco de pessoas que falam, eu não ouço, não estou ouvindo Deus, porque você não está ouvindo Deus, porque Deus está falando e você está em outra frequência na questão espiritual, tá bom? Verso 14 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la, Porque ela discerne espiritualmente falando. Então, o homem só entende Deus na questão espiritual, tá bom? Não tenta entender Deus na questão da sua naturalidade, Às vezes nós estamos tão natural, nós estamos tão assim natural que nós não compreendemos aquilo que Deus está falando. Deus está falando. Por isso que às vezes a gente precisa estar sensível à voz de Deus. Às vezes a gente está sensível em tantas coisas da nossa vida, mas não estamos sensíveis àquilo que Deus está falando, tá bom? Verso 15 diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o indivíduo que não é nascido de novo, tá? Uma falta de entendimento. Então, você não é nascido, você não nasceu de novo. Agora, quando nós nascemos de novo, aí nós vamos entender. Por isso que você precisa não apenas levantar as suas mãos ou falar que recebe Jesus, mas você precisa ter um novo nascimento, regeneração, você precisa converter de verdade mesmo, e aí você vai ouvir Deus, eu tenho certeza disso. Verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo aqui encerra falando que a resposta é ninguém, Isaías 40:14, aquele que tem a mente de Cristo vê as coisas de Deus, Nós vamos aqui falar aqui sobre Isaías 40:14. Olha o que está dizendo Isaías 40:14. Vou deixar aqui para a gente encerrar.
Isaías 40, 14, diz assim a palavra de Deus. Diz assim: com quem tomou ele conselho, e que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Então, está aí, você só pode entender Deus, Deus fazendo você entender Ele. Se não acontecer isso, jamais nós podemos. Agora, nós só podemos entender Deus nascendo de verdade, tendo um novo nascimento de verdade, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus, porque amanhã, se Deus se nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 3 de 1 Coríntios. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando a nossa vida, porque Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus maravilhoso na nossa vida, e que cada pessoa que ouvir essa palavra venha entender aquilo que o Senhor é e aquilo que nós somos. E nós só podemos entender aquilo que o Senhor é quando nós inclinamos e reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida de verdade. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.